Este é o terceiro vídeo. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Está saindo um vídeo por semana, tá? Todas as sextas-feiras, tá? Mas aí primeiro o módulo básico. Bom, espero que vocês estejam gostando. O nosso para quem acompanha já os meus vídeos sabe que eu gosto de fazer de uma linguagem bem simples, não ficar usando muitos termos aí complexos, tá? Tô fazendo aula com Photoshop em português. Eu gosto de democratizar, tá? Para que todo mundo entenda, entendeu? Até o usuário mais avançado, até aquele cara que nunca mexeu com Photoshop na vida, nenhum Python ele já mexeu, tá? Então, para dar continuidade ao nosso vídeo, antes de dar continuidade, se você está gostando, dá um joinha, se inscreva no canal, comenta, tá? Sempre que eu posso eu tento responder os comentários, tá? Os positivos, os negativos. Se você acha que tem alguma coisa para melhorar ou algum vídeo para fazer, vai deixando aqui embaixo, que eu leio todos os comentários. Às vezes não dá para responder todo mundo, porque o canal está tendo um volume muito grande de comentários, mas eu respondo todos assim que eu posso, tudo bem? Então, nesse nosso vídeo de hoje, eu vou estar ensinando vocês sobre camadas, tá? Ou layers, se você estiver usando aí no Photoshop em inglês. É um dos recursos mais mais importantes para você conseguir trabalhar com qualquer editor de imagem, na verdade, mas principalmente os do pacote Adobe, tá? Porque essa é uma patente que o Adobe tem há muito tempo, que foi integrado desde o começo do Photoshop, e que é o que, na minha opinião, que tornou o Photoshop tão popular, tão simples de mexer, porque ao mesmo tempo que as camadas são simples de entender, mas no começo é um pouquinho chato de entender, mas depois que você entende, cara, você dá uma evolução muito grande aí nos seus trabalhos com o Photoshop, correto? Bom, eu abri uma imagem aqui, qualquer um fundo. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês para tentar ser o mais didático possível, tudo bem? E eu abri uma imagem qualquer. Se vocês quiserem aí abrir uma imagem aí como eu abri aí, pode pegar qualquer imagem, pode ser em branco também, não tem problema. Deixei aqui um desenho só para ficar mais bonitinho, tá? Bom, aqui do nosso lado direito, como eu falei no nosso vídeo introdutório, nós temos as camadas, tá vendo essa aba? Caso não esteja aparecendo aqui, você pode vir aqui em janelas e clicar aqui em camadas, ou aqui, como vocês podem ver, a tecla de atalho F7, correto? Bom, aqui quando eu abrir a imagem, ela já abre como plano de fundo, o background, né? E aí ela fica com esse cadeadinho aqui bloqueado, tá? Cada imagem que a gente for inserindo dentro desse nosso trabalho, ele vai sendo inserido aqui, tá? Então, para eu poder trabalhar, esse cadeadinho não pode estar habilitado, tá? Se eu tiver com esse cadeadinho habilitado, ó, ele já não deixa a gente trabalhar, tá vendo? Ele dá uma mensagem. Se eu clicar aqui no cadeadinho, ó, pum, já consigo mexer na imagem, tá vendo? Ó, já estou conseguindo mexer, tudo bem? Só para lembrar, quem nunca mexeu com imagem, tá vendo esse quadriculado aqui, meio cinza com branco? Esse quadriculado, toda vez que tiver, quer dizer que é uma transparência, tá? Quer dizer que não vai aparecer, não tem fundo, tá? Igual uma imagem em PNG, tudo bem? Vocês vão entender melhor já. Bom, eu tô com uma imagenzinha qualquer aqui, tá? Só tem ela aqui, camada 0. Eu vou aqui em arquivo, eu vou colocar uma imagem aqui. Eu vou colocar primeiro um personagem aqui. Vou colocar, vou chamar ele de Paulo aqui, o nosso personagem. Bem grotesco assim o que eu vou fazer, mas só vai ser bem didático para vocês entenderem. Então é um desenho bem simples mesmo. Tá vendo? Eu inseri aqui um desenho, um rapaz, né? O nosso Paulo. E ele está aqui num jardim. Vocês podem ver que quando eu inseri a imagem, ele já apareceu aqui, tá vendo? Só tinha a nossa paisagem e já apareceu aqui boneco aqui. Tá vendo que tem como posso dizer isso aqui? Tem um desenho de uma folhinha aqui. Quando tá com esse desenho de folhinha, eu consigo até mexer na imagem, tá? Mas eu não consigo fazer algumas alterações nele. Por exemplo, se eu quisesse pintar ele aqui, eu não consigo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso clicar com o botão direito aqui,
e rasterizar camada. Viu? Pronto, sumiu, tá? Então, sempre que você inserir uma imagem, você já pega e faz esse procedimento, tá? Bom, eu vou inserir uma outra imagem aqui. Eu vou inserir uma árvore. Aqui, uma árvore. De qualquer forma, assim, só para exemplificar. Tá vendo? Ó, inseri uma árvore e ele já está rasterizado aqui. Aqui ele já puxou a árvore porque é o nome do arquivo que eu salvei lá, tá? Vou vir aqui e rasterizar novamente. E vou inserir mais uma. Vou inserir um cachorro aqui. O nosso Bob. Vou chamar ele de Bob. Bom, Paulo foi levar o Bob para passear. Aqui eu posso ajustar o tamanho da imagem, tá vendo? Ó? Se eu faço assim, ó, é que vocês não conseguem sentir, mas ele mantém as proporções. Se eu segurar a tecla Shift, eu já consigo distorcer a imagem, tirar das proporções originais dele, tá? Eu vou voltar aqui. Isso é importante porque nas versões antigas era ao contrário, tá? E o nosso Bob aqui. De forma bem simples, tá? Bom, vou só aqui rasterizar antes que eu esqueça. Pronto. Tá, aqui agora a gente já vai conseguir entender melhor. Deixa eu aumentar um pouco aqui, deixar mais próximo. Bom, aqui a gente já vai conseguir entender o funcionamento das camadas, tá? Por que chama camadas? Porque justamente como se fossem camadas, uma sobreposta à outra. Isso aqui era muito utilizado em cinema muito antigamente, tá? Para fazer efeitos especiais, quando era usado películas ainda para gravar filmes e desenhos, animações, tá? Bom, aqui, como vocês entenderam, cada imagem que eu for inserindo, ela vai aparecendo aqui em camadas, correto? Bom, aqui, por exemplo, tá vendo que tem um olhinho? Se eu clicar aqui no olhinho, bum, a imagem some. Essa minha camada, tá? Aqui não vamos chamar mais de imagem, tá? Vamos falar que essa aqui é uma nossa camada e essa aqui é a nossa imagem. Bom, aqui eu habilito o olhinho de novo e a nossa camada volta. O boneco, vocês podem ver que tá aqui numa sequência, conforme eu vou inserindo, o próprio Photoshop vai inserindo um em cima do outro. Isso aqui não é à toa. Como o nosso fundo aqui, ou background, está na última posição aqui, ou seja, ele está embaixo de todos, é como se fosse uma folha sobreposta à outra. Agora, por exemplo, o nosso boneco aqui, o nosso Paulo, tá vendo que para eu clicar aqui, ó, se eu quero mexer no Paulo, eu tenho que clicar, tá com ele aqui, ó, em azulzinho como que tá o meu, aí eu consigo mover o Paulo. Se eu quero mover o fundo, eu tenho que clicar aqui e mexer aqui, tá vendo? Caso eu queira mexer cada um assim, sem precisar ficar clicando aqui, eu posso colocar nessa opção aqui, ó, selecionar automático. Aí tá vendo, ó, daí se eu clicar, por exemplo, direto no cachorro, ó, ele já vai automático. Se eu clicar, por exemplo, no Paulo, aí ó, tá vendo? Ele no fundo. Só que aí, por exemplo, se eu quiser mexer no Paulo, eu tenho que clicar nele. Se eu não posso clicar aqui fora, eu vou acabar mexendo no fundo. Tá? Isso eu não gosto muito de deixar assim. Eu uso mais se o meu trabalho tiver muitas camadas, tá? É mais com vetores que se trabalha assim. Mas aí já fica a dica para vocês, caso queiram trabalhar assim. Bom, eu vou arrastar aqui a minha árvore mais para cá. Vocês podem ver que quando eu arrasto a árvore fica em cima do Paulo, tá vendo? Por que isso? Por exemplo, aí vou arrastar o cachorro para cá. O cachorro está em cima da árvore. Por que isso acontece? Porque o cachorro está aqui em cima. O nosso Bob está aqui em cima. Então, eu vou arrastar. Se eu clicar aqui e segurar, tá vendo que a mãozinha fecha, ó? E arrastar para baixo. E trazer para cá, ó. O Bob está para baixo do Paulo e para baixo da árvore. Se eu arrastar o nosso cachorro para cima do Paulo, mas antes da árvore, ele vai ficar no meio dos dois, tá vendo? Deixa eu até pintar aqui de uma cor, para ver se fica melhor. Pintar nossa árvore de um verde aqui, só para... Acho que tá tudo muito cinza aqui. Bem grotesco mesmo, bem simples, tá? Só para vocês entenderem.
Ou seja, deixa eu pintar o Paulo aqui de um azul. Bem simples mesmo, assim, bem feinho mesmo. Só pra... Aí. Então, toda vez que essa ordem que está aqui é muito importante. Por exemplo, se eu pegar o nosso fundo e jogar para cima, lá no topo, o que acontece? Vai tampar todo mundo, vai sumir. Aí você fala, putz, sumiu minhas camadas. Não sumiu, elas estão aqui, ó. Só que a nossa camada de fundo, ela preenche todo o desenho, então ela está tampando todo mundo. Então eu tenho que arrastar ela para baixo de tudo. E assim por diante, ó. Trago a árvore para cá, quero o nosso Paulo aqui, ó, atrás da árvore. Aí, por exemplo, o nosso Bob eu não consigo jogar para trás lá da pedra, tá vendo? Por quê? Porque o nosso fundo aqui é uma imagem única, chapada, né? E eu não tenho, eu teria que recortar essa pedra, fazer um trabalho para poder jogar o Bob para trás da árvore, ou colocar o Bob um jeitinho aqui e apagar ele em volta da árvore, tá? Seria uma opção também. Porque eu não tenho o editável desse fundo. Por exemplo, o cara que fez essa pedra, esse fundo, ele colocou aqui a grama e jogou a pedra lá atrás. Tá vendo que a grama está por cima da pedra? Para ele fazer isso, a grama teve que ficar aqui nas camadas acima da pedra, tá? Basicamente é isso, camada, tá, galera? Eu posso ir alterando aqui, ó, jogar o Paulo para cima do cachorro, o cachorro para cima do Paulo, a árvore em cima de todo mundo, ou a árvore atrás de todo mundo, que fica mais bonitinho, tá? Outra coisa, agora vamos aqui mexer mais aqui, trabalhar aqui, ó. Eu vou mostrar, tem bastante ferramenta aqui, mas eu vou mostrar as mais importantes, tudo bem? Bom, quando você começa a trabalhar com muita camada, é importante você ir nomeando as camadas para você não se perder, tá? E então, eu posso clicar aqui em cima, ó, e alterar, por exemplo, tá dog, eu vou pôr Bob. Opa, bobo não, Bob. Como que eu faço isso? É só clicar 2 vezes em cima, ó, e dou um enter, tá? Boneco aqui, eu vou pôr Paulo, tá? Outra coisa que eu já deveria ter feito aqui para vocês ficarem melhor de visualizar, se eu clicar, tá vendo esse espaço vazio, clicar com o botão direito, e aqui tá miniaturas pequenas, tá? Eu posso colocar miniaturas médias, miniaturas grandes, tá vendo? Assim fica bem melhor para visualizar. Mas quando a gente está trabalhando com muita camada, fica um pouco mais difícil de se trabalhar, tá? Quando eu coloco assim, ó, cortar, tá vendo essa opção aqui, ó, cortar até o limite da camada. Você tá vendo que ele vai mostrar, porque, por exemplo, o Paulo aqui, ele só tem um homenzinho, né? Ele não tem mais nada, tá vendo que tá quadriculado? Ele tá sem fundo. Então ele vai mostrar só a parte do desenho, tá vendo? Ou você pode colocar como padrão do Photoshop, é assim. Aí ele vai mostrar todo o contorno em volta, que não existe, né? Outra coisa legal, se eu clicar aqui, por exemplo, Paulo, aqui ele vai me dar diversas opções, tá? Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que vocês podem colocar cores. Por exemplo, aqui eu vou dar azul pro Paulo, verde para a árvore, e pro Bob, sei lá, vou pôr laranja. Tá vendo aqui, ó, que deu cores. Isso aqui ajuda também a gente em determinados trabalhos a diferenciar uma camada da outra, bater o olho, saber o que é cada uma, tá? Bom, além disso, eu posso criar pastas, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, nos nossos três personagens aqui, eu clico com Ctrl e seleciono. Se eu clicar Ctrl, ó, eu consigo selecionar os que eu quero. E eu clicar aqui nessa pastinha aqui embaixo, o que acontece? Eu crio uma pastinha, tá vendo? Ele, como padrão, ele deixa esse agrupar 1. Eu posso clicar 2 vezes aqui também e criar pasta. Tá vendo? E aí tudo que ficar dentro dessa pasta, ele vai ter a configuração que eu colocar. Por exemplo, agora tudo que está dentro dessa pasta, se eu tirar o olhinho daqui, ó, some todo mundo que está dentro dessa pasta, tá vendo? Ó? Aí se eu quiser só sumir com um, eu tenho que vir clicar no olhinho só dessa camada que eu quero, tudo bem? Eu posso colocar uma cor para essa pasta também, ó, por exemplo, vermelho, tudo bem?
Eu posso criar pastas dentro de pastas, tá? Se eu quiser, por exemplo, tirar o Bob daqui da pasta, eu posso arrastar ele para fora, tá vendo? Agora ele não tá mais. Mas se eu apago, ó, ele não some, tá vendo? E isso aqui ajuda que depois eu vou mostrar para vocês como aplicar efeitos sobre... Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó, opacidade, que é um efeito básico. Tá vendo, ó? Que a opacidade é como se fosse a transparência. Quanto mais, vai de 0 a 100%. E aí eu consigo ajustando aqui, ó, e deixando cada vez mais invisível. Olha, ó, ele vai ficando mais claro, vai sumindo, sumindo. Isso aqui se usa muito no Photoshop, tá? Eu posso ajustar por aqui também. Eu posso digitar aqui, ó, 50, tá? Vou deixar 100%. E aí, agora se eu quiser, por exemplo, aplicar a opacidade só no Paulo, eu só seleciono o Paulo e venho aqui, tá vendo? Agora se eu quiser aplicar o efeito sobre a pasta, sobre todos que estão dentro da pasta, por exemplo, eu coloco 40% aqui. Se eu arrastar, o Bob não está transparente, mas se eu arrastar ele aqui para dentro, ó lá, ele fica transparente, porque o efeito está sobre a pasta, tudo bem? Aí se eu quiser voltar, eu venho e coloco 100%, tudo bem? Bom, basicamente é isso aqui. Voltando a falar só do cadeado, eu posso bloquear aqui, ó, novamente. Por exemplo, se eu não quero que faça mais alterações nessa pasta, eu clico aqui no cadeado. Aí eu não consigo alterar mais, ó, ela começa a dar erro. Tá vendo? Ó, todo mundo que está aqui dentro, ó, o Photoshop não me deixa mexer, não me deixa trabalhar com ela. Tudo bem, galera? Se eu quiser criar uma nova camada sem precisar inserir nada, o que eu faço? Eu clico aqui, ó, tá vendo? Esse desenho parece uma folhinha com a pontinha dobrada. Eu clico aqui e aí ele cria pra gente uma camada, tá vendo? Que tá não é nem branco, tá transparente. E aqui eu posso criar um trabalho, eu posso pintar, por exemplo, ó. Fazer uma pintura aqui, aí tá vendo que apareceu lá? Isso aqui é legal, porque, por exemplo, se eu aplico aqui em cima, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, se eu faço essa pintura em cima aqui, ó, na camada do Paulo, tá vendo? Ó, eu pintei o Paulo aqui, na camada dele. Agora, eles se tornaram uma coisa só. Tá vendo? Ó, se eu for arrastar, ó, eu não consigo mais tirar essa pintura que eu fiz do Paulo. Tá vendo? Então, é interessante você fazer, se você fizer em camada diferente. Porque aqui, ó, por exemplo, vamos supor que eu me arrependa. Aí eu posso só excluir essa camada aqui, tá vendo? Ó, aí o Paulo continua intacto lá, tá vendo? E eu consigo mexer ele independente. Às vezes, não gostei do risco, eu quero mais pra cá, tá vendo? Eu quero mais pra lá. Aí eu consigo mexer, entendeu? Então, criar novas camadas é muito importante. Quanto mais camadas, você pode aplicar efeitos também, né? A gente vai aprender a fazer efeitos e aí você tem que ir criando camadas, tudo bem? Eu posso deletar aqui. Se eu quiser excluir camada, eu posso usar o delete, que nem eu fiz, né? Ou eu posso clicar nessa lixeirinha aqui, ó. Tá vendo? Excluir. Aí só lembrando, para voltar no Photoshop é Ctrl Z, tá? Agora, se você quiser voltar de volta, é Ctrl Alt Z, tá? Porque mudou, era ao contrário. Bom, galera, basicamente é isso em camadas, tá? Existem algumas funções aqui um pouco maiores aqui, mas eu vou aprofundar isso mais em outros vídeos, em outros tutoriais que a gente vai ter. Então se inscreva no canal e não se esqueça que os vídeos vão saindo todas as sextas-feiras, então não se esqueça de curtir, compartilhar, dar um gostei aí no vídeo, clica no sininho e um forte abraço.